Pessoal, boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Papo de Gestão, como ser uma grande escola. É uma alegria muito grande que eu os recebo aqui nessa tarde. É um encontro idealizado com muito carinho pela UMOS e pela Great Schools, e, portanto, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Sônia Colombo, CEO aqui da UMOS, empresa que tem como missão fortalecer as instituições de ensino. Estão todos me ouvindo bem? Qualquer coisa, por favor, sinalizem aqui no chat, por favor. O objetivo aqui, nessa tarde, é batermos um papo, com esse seleto grupo de gestores educacionais a respeito de investimentos e estratégias de crescimento para as escolas. Por isso, assim, fiquem muito à vontade para participarem ativamente com suas perguntas e comentários pelo chat, porque depois nós também abriremos os microfones para quem quiser fazer uma pergunta diretamente ao Tarcísio e aos demais colegas. E para iniciarmos aqui a nossa conversa, eu vou convidar o Tarcísio Vilela, é o Head de Investimentos da Great Schools, é um profissional com mais de 20 anos de experiência em renomadas empresas de educação nacionais, e ele vai fazer uma breve apresentação a respeito do nosso tema de hoje, e depois nós vamos, então, partir para as nossas perguntas, que eu tenho certeza que serão várias. Tarcísio, então, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite da UMOS para você compartilhar os seus conhecimentos com esses gestores, e eu passo a palavra agora para você, por favor. Tá ótimo, muito obrigado, Sônia. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco nessa tarde. Na verdade, não é tanto compartilhar conhecimento, é basicamente compartilhar com vocês as experiências que a gente está assistindo no mundo da educação básica, nesse período conturbado que nós estamos vivendo, principalmente de 2020 para cá, né? Eu vou começar fazendo uma pequena introdução da minha história, da história da Great Schools, e aí vou contar para vocês um pouco das observações que nós estamos fazendo no mercado. Eu trabalho em educação desde 1995, comecei como professor de ensino superior no Rio de Janeiro, ainda na Cândido Mendes, depois fui fazer mestrado, fui professor do IBMEC Minas, fui professor da Faculdade de Minas Gerais, e depois fui convidado para ser diretor de uma faculdade do Pitágoras, que ainda na época não era Croton, era só Pitágoras. Ali acompanhei a companhia em todo o processo de preparação para abertura de capital, o período pós-abertura de capital. Eu virei diretor de desenvolvimento, que era responsável por aquisição e fusão, e exatamente por conta disso, acabei percebendo que existia uma oportunidade no mercado muito grande para as instituições que tinham, naquele momento, interesse de participar de algum processo de fusão ou aquisição e que tinham dificuldade para encontrar assessoria especializada no mercado. Abrimos uma boutique de M&A em 2010, chamada Multiversa. Nessa empresa eu fiquei até 2019, quando eu me desliguei exatamente para me juntar ao projeto da Great Schools. Na Great Schools, eu sou responsável pela área de investimento. A gente não chama essa área mais de fusões e aquisições, porque a gente entende que é diferente de um processo de fusão e aquisição. O investimento que a gente trata aqui é uma coisa muito mais qualitativa, tentar entender a escola e, ao entender a escola, ofertar modelos que possam justamente atender às necessidades que a escola tem. E, na verdade, a empresa foi constituída em 2019 e, imediatamente, eu comecei o trabalho de prospecção de escolas que pudessem se juntar à nossa plataforma. E nesse processo, a gente veio mantendo um certo padrão de normalidade até março de 2020, quando, de fato, começa a aceleração desse processo da Covid e a gente vê um volume de transformação no mundo da educação básica muito intenso nesse período. E aqui a ideia é exatamente compartilhar com vocês um pouco do que a gente está observando e, principalmente, trazer o que está dando um pouco mais certo, né? Aquilo que, de fato, está fazendo a diferença favoravelmente e aquilo que não está sendo tão bom.
Logicamente, as situações não são iguais para todos, seja em termos de capacidade de investimento, seja em termos de circunstância mercadológica, perfil dos pais que escolheram aquela escola para os seus filhos estudarem. Então, nem todas as melhores práticas que a gente vai reportar aqui são reproduzíveis por todos. E acho que é importante fazer essa ressalva no início da conversa aqui, para não gerar uma sensação de frustração, porque tem escolas que conseguiram crescer nesse período de pandemia, principalmente agora, virada de 20 para 21, a gente viu escolas que cresceram 20%, 25%, que seria anormal numa condição de condições, vamos dizer assim, normais da economia, né? Numa situação como essa, crescer 20% a 25% é absolutamente anormal. E aí a ideia é exatamente o motivo que me incentivou a participar desse bate-papo aqui, de aceitar o convite da Sônia e do pessoal da Umbus, foi trazer um pouco dessa experiência e discutir as possibilidades que surgirão a partir desse cenário. Eu fiz um pequeno... Assim, por favor, não considerem isso como uma apresentação, é simplesmente um roteiro para poder facilitar que vocês compreendam os pontos que eu estou querendo ilustrar dessa nossa conversa aqui agora à tarde. Estão todos conseguindo ver minha tela bem? Sim, tá ok. Tá. Deixa eu só tentar maximizar para ver se ficou melhor, Sônia. Seria bom você colocar no modo apresentação, aqui embaixo, Okay. do PowerPoint. Só um minutinho. Ok. Melhorou? Perfeito, tá, perfeito. Tá. Então, basicamente, eu coloquei perguntas e as tentativas de resposta para poder servir como roteiro para essa nossa conversa aqui. Tá? E fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, e se quiserem também fazer pergunta no final, fica à vontade, mas não tem um roteiro pré-estabelecido aqui, não. A gente tem liberdade para poder conversar da forma que for melhor para cada um. E a primeira pergunta é exatamente isso, né? Quais foram as principais mudanças que a pandemia trouxe para o mercado de educação básica? Eu acho que, indiscutivelmente, essa questão da introdução do ensino à distância foi a mudança mais radical de todas e que nós não estávamos preparados para isso. Porque, a bem da verdade, existia, inclusive, uma série de regulamentações que vedavam o ensino à distância, a não ser em atividades complementares, para as escolas de educação básica, até mesmo para o ensino médio. Então, nem todo mundo tinha condições de, da noite para o dia, implantar um sistema por portal, por videoaula, seja lá qual fosse, que pudesse fazer frente ao fechamento das escolas presenciais, né? Isso foi o problema mais sério que a gente detectou. A grande maioria das escolas não estava preparada para essa situação. E, por mais que existissem portais, esses portais tinham uma funcionalidade bastante restrita em relação ao que eles podiam ofertar para as escolas. E, exatamente, ninguém poderia antever uma situação como essa. Acho que se a gente fizesse uma enquete com 100 mil pessoas, provavelmente não teriam 2 ou 3 que chutariam que nós estaríamos vivendo em março de 2020 uma situação como essa. E aí, além das questões de natureza técnica propriamente dito, que dizem respeito a essa questão do ensino à distância e do ensino híbrido, tem também uma questão de adaptação do aluno propriamente dito, né? A gente passou a detectar uma situação bastante angustiante para as famílias ao perceber que o pai e a mãe precisavam se engajar diretamente nesse processo do ensino-aprendizagem dos filhos, porque, senão, eles não estavam preparados, não tinham maturidade para isso, principalmente quando se falava na faixa etária de 10 anos para baixo, né? Nesse período de março de 2020 para cá, eu devo ter conversado com alguma coisa como umas 50 escolas. E quando eu digo conversado, não é uma conversa superficial, é uma conversa relativamente profunda, onde a gente discute o que está se passando na escola, quais as principais dores que ela tem,
quais as coisas que ela enxerga que está fazendo bem. E uma das grandes dificuldades que eles mostram é que o aluno não estava preparado para uma situação como essa. Então, ele vive um problema muito sério, que é a falta de ferramentas adequadas para o momento que se vive, e o aluno despreparado para isso sob o ponto de vista emocional, ou seja, ele não estava preparado para isso, ele vive isso num momento de estresse que todas as famílias estão contaminadas pela dificuldade que o momento impinge, né? Afinal de contas, tem o pai trabalhando em casa, muitas vezes a mãe trabalhando em casa, os filhos estudando, às vezes as famílias dispensaram pessoas colaboradoras da família que estavam dentro de casa, principalmente quando a gente fala em classe média, as pessoas às vezes tinham uma, duas empregadas que tiveram que dispensar para não correr o risco de trazer o vírus para dentro de casa, numa situação de uma pessoa que vem de fora, para o transporte coletivo. Isso tudo trouxe muita dificuldade para a escola. E o pior, a gente não estava preparado para viver esse momento e a gente foi basicamente fazendo mais do mesmo do que a gente já vinha fazendo. E essa tem sido uma grande dificuldade para poder fazer frente a essa situação, exatamente porque a gente não consegue mais resolver os problemas que resolvia anteriormente com as mesmas soluções que nós tínhamos. Então, eu acho que esses dois elementos, a maturidade dos jovens para poderem viver uma realidade tão distinta como essa, a dificuldade de alocação de tempo das famílias para poder ajudar no processo de ensino-aprendizagem, e a dificuldade com relação às ferramentas tecnológicas para ofertar essa experiência do aluno na escola, mesmo que à distância, eu diria que são as principais mudanças que estão criando muita dificuldade para todos nós. E aí, o que está funcionando? E quando eu digo está funcionando muito bem, é exatamente as escolas que conseguiram crescer bastante nesse período. É muito interessante que algumas escolas, talvez por questão vocacional, seja porque o dono ou a dona tinham um apreço maior por tecnologia, ou porque já ofertavam algumas soluções à distância, tinham algum tipo de aplicativo ou portal que permitia uma interação mais próxima entre aluno e professor, essas, se conseguiram fazer com que esse engajamento de professor e aluno fosse mais rápido, essas parecem ser as que estão saindo bem melhor. Das experiências que eu vi aí nessa amostra que eu estou dizendo, de talvez umas 50 escolas, tem uma que me chama muito a atenção, que é uma escola na região sudeste, para não acabar cometendo algum tipo de inconfidência aqui, eu vou dizer que é uma escola simplesmente na região sudeste. Eles tinham um portal, esse portal funcionava relativamente bem, e no momento em que a escola teve que fechar, com 2, 3 dias, eles conseguiram migrar o mesmo volume de aulas que existia presencial para a distância, e mantendo horário, mantendo cronograma de avaliações, basicamente tudo se manteve constante, simplesmente com a migração do presencial para a distância. Então, o aluno não teve aquele processo de esfriamento que acabou acontecendo, principalmente naquelas que tiveram que dar férias logo no princípio da pandemia. As férias, elas provocaram um desengajamento dos alunos e, logicamente, volto a dizer, isso não é a minha opinião, são as informações que eu venho coletando aí no mercado, que mostra que foi muito difícil retomar esse processo. E uma coisa muito importante é que esse engajamento não diz respeito simplesmente aos alunos, mas também em relação aos professores. Quem consegue ter nos seus professores e nos seus colaboradores um time realmente engajado e dedicado a esse processo, e a gente sabe que o professor tenta se adaptar, mas muitas vezes ele também lida com determinadas dificuldades que são bastante significativas, né? Aqui, nesse caso ainda, dando o exemplo do que está dando certo, eu gostaria de contar uma experiência que eu vi também na região sudeste, onde a escola, quando percebeu que ia passar por um processo desse, e aí, logicamente, vai muito da crença do mantenedor com relação ao que ele achava que ia acontecer, ele comprou notebooks para os professores, e, logicamente, também só pôde fazer isso porque estava
capitalizado o suficiente para fazer frente a uma dificuldade como essa, mas ele conseguiu comprar um volume relativamente bom de computadores, mandou entregar nas casas dos professores e ainda criou, com uma equipe técnica, que eu não sei exatamente se era, eu acho que era terceirizada, algumas orientações sobre como fazer o fundo, como colocar iluminação, o que o professor deveria fazer para conseguir uma aula que fosse o menos artificial possível. Porque, verdade seja dita, a gente não faria uma reunião dessas 2 anos atrás, né? Era sempre presencial, a gente não estava preparado para esse mundo. E houve uma necessidade de adaptação muito grande. Se isso acontece no mundo da gestão, imagina no mundo da sala de aula. Lógico que os desafios foram muito maiores. E os que conseguiram, nesse aspecto, pensar de uma forma um pouco mais radical, sob o ponto de vista de pensar como que seria a aula que o professor estaria dando de dentro da casa dele, como que ele criava um ambiente que fosse um pouco mais confortável, tanto para o professor quanto para o aluno, e outras questões que são de natureza técnica também, como banda, por exemplo, para a internet na casa dos professores. Todos esses problemas, por mais prosaicos que eles sejam, eles afetaram muito as nossas escolas nesses últimos anos. Lá desse lado do dinossauro. Oi? Foi um... Tá com o áudio ligado. Pronto, já desligou. Tá. Eu não entendi se era uma pergunta. Desculpa. Não Mas, foi. então, essa questão, por exemplo, de você ter a solução para esses problemas de natureza técnica que os professores vão enfrentar, de uma certa maneira, permite que o professor fique dedicado exclusivamente à aula, que é o ponto focal dele, né? Isso é um aspecto que ajuda muito com a simplificação do modus operandi que ele vai ter que adotar dali para frente, né? Agora, aqui a minha pergunta era o que está funcionando bem e o que não está funcionando tão bem assim. Essas experiências bem-sucedidas de pessoas que pensaram fora da caixinha e tentaram antecipar a gravidade do problema, que depois veio se mostrar muito maior do que a gente imaginava, por exemplo, eu diria que 100% das pessoas em meados do ano passado acreditaria que, nesse momento, nós já estaríamos de maneira presencial nas escolas novamente. E as próprias matrículas que aconteceram no começo do ano foram uma demonstração clara de que isso estava acontecendo. Só que não foi a realidade e a gente está tendo que avançar no mesmo modelo que nós trabalhávamos no ano passado. Então, aqueles que conseguiram se antecipar e ofertar essa infraestrutura para alunos e professores, certamente estão saindo muito melhor. Agora, o que de fato está acontecendo e que prejudica o processo de ensino-aprendizagem? Essa questão da redução no volume de leitura é, inclusive, uma matéria que está na primeira página, a chamada está na primeira página do Estadão de hoje, mostrando que, significativamente, os alunos estão lendo menos, porque parece que fazer as aulas por videoconferência, por essas outras metodologias que estão sendo utilizadas, que elas geram um desgaste significativamente maior por conta da necessidade de foco, de atenção, da própria pessoa conseguir estar se observando ali na tela. Parece que tudo isso prejudica muito a capacidade de concentração e acaba levando a uma redução no volume de leitura que os alunos estão tendo. Outra coisa também que tem sido relatado com bastante constância é essa questão do distanciamento do aluno e professor. E aqui a gente tem situações que são muito díspares. Você tem professores que se aproximaram dos alunos durante esse período, mas você tem professores que tiveram muito mais dificuldade. Isso tem a ver com as características pessoais de cada um. O que a gente, eventualmente, como escola, pode pensar como uma ferramenta para mitigar essas diferenciações de uma pessoa para outra, é tentar criar não só facilidade de natureza técnica para o professor, mas também algum tipo de treinamento para permitir que ele se desconcentre, que ele esteja preparado, não desconcentre, mas que ele consiga se adaptar a essa modalidade diferenciada que a gente tem de aula à distância. Porque, a bem da verdade, não é todo mundo que se sente confortável falando para uma sala de 30 alunos por uma videoconferência.
né? Então, se a gente puder dar algum tipo de treinamento para que esse professor se sinta um pouco mais à vontade, mais descontraído, tendo uma fala que seja mais próxima, que pareça com a realidade, provavelmente vai eliminar parte desse distanciamento que é real, né? Um está na sua casa, o outro está na outra casa, e aí sujeito a todos os efeitos de dispersão que a gente sabe que existe. É um cachorro que está dentro de casa, é um irmãozinho mais novo, são diversas outras coisas, porque a casa da gente nunca foi esse lugar onde a gente tinha que manter concentração. A casa era o lugar onde a gente ia para descansar, para se relacionar com pessoas que a gente gosta, e, de repente, ela deixou de ser isso, né? Ela passou a ser o ambiente de trabalho para cada um de nós, ela passou a ser o ambiente de sala de aula para os professores, para os alunos, e isso, logicamente, traz uma mudança da dinâmica extremamente significativa. Para poder estar aqui 100% atento à conversa que eu estou tendo com vocês, eu desliguei meus telefones, fechei as portas do entorno, exatamente porque, senão, corre o risco, de repente, do gato vir correndo e pular em cima do meu computador. Então, são coisas que, para a gente que já está vivendo essa situação há um ano e, principalmente, tem a maturidade para poder lidar com a situação, tem um significado. Para uma criança é completamente diferente. A gente não pode a gente não pode ignorar a complexidade que o momento traz. Então, quanto mais fora da caixa a gente conseguir pensar para tentar resolver os problemas, eu acho que é muito importante. Aqui embaixo eu sublinhei uma palavra porque eu acho que ela é extremamente importante para o momento que nós estamos vivendo: empatia. Eu diria que das experiências todas, e nós vamos continuar falando delas aqui, mas me antecipando um pouquinho, quem conseguiu se colocar no lugar do outro, entender o momento que o outro estava vivendo, e quando eu digo entender, não é simplesmente aquela questão emocional de, eu vou tentar me colocar no lugar da criança. Não, pensa no problema que a criança vai viver de fato. Ou seja, 5 pessoas dentro da casa, será que a banda de internet que eles têm vai ser suficiente para todo mundo conseguir fazer o que precisa? E aí eu digo para vocês que nitidamente não é. Eu estava conversando, a gente tem um prestador de serviço na Great Schools, que uma das pessoas está morando na Suécia e está presa dentro de casa, ela, o marido e 3 filhos. Os 3 filhos fazem faculdade, ela trabalhando com a prestadora de serviço aqui no Brasil e o marido dela trabalhando para a Volvo, se não me engano. Todos eles dentro de casa. E ela falava que, quando ela ia fazer determinadas videoconferências, ela precisava de pedir para o pessoal não entrar concomitantemente, porque senão começava a ficar com delay. Então, veja, é uma profissional de classe média alta, cujo marido trabalha na Volvo e ela foi transferida para a Suécia, tem 3 filhos universitários e vive uma dificuldade como essa. O que dizer da nossa realidade Brasil? Se a gente está aqui em São Paulo, ainda a circunstância é um pouquinho mais favorável, mas a gente sabe que no interior existem cidades que têm grande dificuldade com banda de internet. Quando a gente vai, por exemplo, para a região norte, boa parte da internet que tinha era através daqueles balões do Google, que vocês certamente já devem ter ouvido falar dessa questão. Então, existe um problema de natureza física, ou seja, não existe, o acesso não está disponível. E a gente tem que tentar minimizar essa diferenciação entre os que têm mais acesso ao recurso e aqueles que não têm, porque senão nós vamos começar a segregar nossa sociedade entre aqueles que tiveram mais recurso e conseguiram. A gente sabe que o Brasil já é assim, mas o problema é se essa diferenciação se agravar ao longo do tempo. E nós, como gestores de educação, acho que temos que ter uma sensibilidade maior para tentar mitigar o que esses problemas possam acarretar em termos de modificação no comportamento das pessoas. Aí, falando sobre essa questão de mitigar os problemas existentes, as questões de natureza técnica, como, por exemplo, banda, equipamento, isso tudo é muito importante, e se houver possibilidade de ter alguma ação dessa natureza, certamente isso vai ajudar com que o engajamento das pessoas, do seu processo, sejam eles professores, do seu stakeholder como um todo, tende a ser melhor. Agora, tem uma coisa que não custa dinheiro e que não é investimento, senão de tempo, que são essas questões de conversa 1 a 1.
Isso tem se mostrado uma experiência extremamente transformacional. Se a gente consegue ter uma conversa com uma pessoa, que seja um colaborador, que seja um pai de aluno, uma mãe de aluna, direto, sabe? Tentando entender o momento que essa pessoa está vivendo, a dificuldade que ela está passando, mostrar solidariedade, sabe? Se colocar no lugar dela, ver o que você pode fazer para poder ajudá-la, faz toda a diferença do mundo. E é lógico que, se a gente pensa no universo de pessoas que estão matriculadas no ensino básico privado, seria impossível que você tivesse um sistema que chegasse a todas as pessoas, a não ser que você consiga literalmente um processo de atomização, onde um professor fala com tantos pais de alunos ao longo de uma semana, um coordenador fala com mais tantos pais de alunos. Se a gente pensar nisso de uma forma sistêmica e principalmente processual, vamos relacionando o nome das pessoas com quem nós estamos conversando, vamos tentar criar um histórico do que cada uma dessas pessoas estão vivenciando, certamente, ao demonstrar o nosso interesse por essa pessoa, a gente já vai estar conseguindo alguma coisa importante em termos de engajamento. Mas, provavelmente, nós vamos coletar também subsídios que vão nos permitir pensar no planejamento. Porque aí começa a segunda parte dessa história, que é o que nós temos pela frente. Será que realmente dá para imaginar que até o final desse ano nós vamos voltar ao presencial como era antes? Será que o passado que nós conhecíamos até março de 2020 vai voltar a ser? E, lógico, cada um vai fazer a sua aposta, cada um vai ter sua crença e vai agir em função dessa crença. Mas eu, particularmente, acredito que algumas das modificações que a gente teve virão para ficar. E não só por conta da pandemia, mas porque algumas se mostraram muito úteis. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que buscar entender toda a riqueza que esse momento nos traz em termos de oportunidade e tentar fazer, usando uma expressão popular, fazer do limão a limonada. É a única maneira que a gente tem para poder tentar transformar essa situação difícil que a gente está vivendo. Aqui, sobre essa questão de ferramentas interativas, eu acho que tem um ponto que é muito importante de ressaltar também, é que uma série de startups de educação criaram soluções assim fenomenais nos últimos tempos. E a sugestão que eu poderia dar para vocês é o seguinte: não dá, eu acho que ninguém ainda conseguiu criar uma ferramenta de curadoria para poder levar esse tipo de solução, mas estejam abertos a ouvir e a testar coisas novas, porque pode ser que aquilo que parecia impossível de ser executado há 18 meses atrás, hoje já seja funcional. E eu acho que muita coisa nova surgiu, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado. Vale a pena, então, ter dentro da sua própria agenda uma disponibilidade para receber pessoas. É lógico que, normalmente, a pessoa que vai bater na porta de uma escola para apresentar uma solução ou é um assistente pedagógico, ou é um consultor de vendas, alguma coisa assim. Mas talvez valha a pena, exatamente porque são muitas as oportunidades que estão surgindo nesse tipo de coisa. Seguindo aqui, para a gente não perder tempo demais, uma coisa que é muito importante, né? A questão dos nossos colaboradores, sejam eles os professores ou os técnicos administrativos num momento como esse. Conversando com uma dona de escola essa semana, agora foi nessa semana em curso, ela estava me contando que viveu não exatamente uma situação de complô, mas os professores se reuniram e aí chamaram ela para uma reunião que era inesperada, ou seja, não tinha nenhuma previsão dessa reunião, e cobraram da escola a liberação unilateral, ou seja, que a escola fechasse, voltasse para 100% à distância e que os professores tivessem a liberdade para trabalhar de dentro de casa, para que eles não ficassem expostos a uma eventual contaminação. Eu acho que esse tipo de problema vai acontecer cada vez mais daqui para o final do ano, se a gente não tiver uma evolução muito rápida do tratamento dessa pandemia. E como a gente, infelizmente, não pode acreditar que a gente vai ter uma vacinação em massa na proporção que precisaríamos para que tivéssemos a imunização
de uma parcela muito expressiva da população, eu acho que vai continuar acontecendo. E quando essa dona da escola estava me contando esse caso, eu contei para ela exatamente uma experiência que eu vivi quando eu fui diretor de uma faculdade em Londrina, no Paraná, que uma vez também me pegaram de surpresa de uma dessa. Se reuniram no auditório, me chamaram e trouxeram uma série de problemas com os quais eu não estava preparado para lidar. A mais pura verdade é essa. Alguns dos problemas relatados sequer eram do meu conhecimento. E aí eu acho que, de novo, a bendita da palavra que nos ajuda num momento como esse, empatia. Entender que as pessoas que estão trazendo, por mais que seja uma pressão sobre o mantenedor, o dono da escola, o diretor da escola, eles estão fazendo isso exatamente porque estão se sentindo pressionados também. E aí a melhor coisa que nós podemos fazer é entender, deixar com que as pessoas falem, anotar tudo que está sendo dito e tentar encontrar resposta para os problemas que estão sendo colocados. É lógico que nós não vamos ter solução para todos os problemas, né? Por exemplo, a vacinação para docentes parece ser uma coisa que está sendo cada vez mais acatada pela sociedade como um todo. Então, não está sendo entendido como fura-fila, está sendo entendido como uma necessidade básica, mas até que isso aconteça, depende, inclusive, de nós termos vacina para todo mundo, né? E por mais que você passe na frente esse grupo profissional, a gente sabe que não vai poder, a gente não vai ter solução dentro da escola. Essa mesma dona da escola comentava comigo que, se ela pudesse, ela compraria vacinas. Mas não tem jeito. A bem da verdade, os próprios entes federativos, que são os estados e os municípios, não estão conseguindo, com muita facilidade, encontrar um caminho para isso, e quando encontram, não é de curto prazo. As soluções virão somente a partir do segundo semestre. Agora, se a gente simplesmente ouvir de maneira atenta, né, disposto a ver se tem alguma coisa, e tentar agir em cima daquelas que estejam no nosso alcance, certamente a gente vai conseguir que as pessoas consigam se comportar de uma forma um pouco mais serena num momento como esse. Uma coisa extremamente importante é essa questão de treinamento, porque muitos têm dificuldade com tecnologia, muitos têm dificuldade com a própria questão da informática. Se a gente não pensar que eles vão estar lidando a maior parte do tempo deles através de informática com os alunos, a gente, logicamente, não vai dar a isso a atenção necessária. Aqui, uma coisa que é muito complicada: se está todo mundo pressionado com o volume de atividades que tem para desempenhar dentro das suas casas, como que nós vamos arrumar tempo para poder fazer esses treinamentos? Olha, eu tenho visto alguns treinamentos de curta duração que tentam enfocar problemas muito específicos, principalmente quando dizem respeito à metodologia de aula à distância, e também que dizem respeito, por exemplo, a questões específicas de informática. Parece que microcursos, ou seja, pílulas de 30, 40 minutos, que são dadas diariamente, você traz um problema, e, em cima do problema, você age trazendo as soluções para o professor, mas com uma aula de conotação muito prática, onde ele efetivamente vai aprender fazendo. Parece que funciona. E se não for uma coisa que se avance, que tome muito tempo, acaba sendo possível de ser executado, né? Agora, voltando naquela questão que a gente começou falando, e que eu acho que é o ponto ótimo para a gente para que eu pare de falar sozinho e abra para conversa com vocês, que é quem está conseguindo se sair bem nesse momento, ou seja, como que uma escola pode crescer 25%, enquanto a gente sabe que não é óbvio uma situação como essa. Literalmente, essa questão do engajamento está fazendo diferença. E digo por quê. Boca a boca está tendo um efeito muito mais efetivo do que tinha em épocas passadas. Quando você pega, por exemplo, uma escola que está tendo, vamos dizer assim, um comportamento convencional em termos de oferta de ensino à distância para os alunos, e que, por outro lado, o pai fica sabendo de um coleguinha que está tendo uma aula muito mais interessante, que o aluno está conseguindo evoluir mesmo num momento como esse,
A gente tem visto mudança de escola com muito mais facilidade do que acontecia antes. E um dos motivos que explica isso é exatamente o fato de não ter a presencialidade. Porque uma das barreiras que a gente tem para os alunos mudarem de escola são os grupos de amigos. Agora, quando a gente está à distância, como é o que nós estamos vivendo agora, essa barreira deixa de existir. Então, eu acho que esse é um insight extremamente poderoso. Sabe, quem tiver a capacidade de ter uma oferta boa, que consiga engajamento dos alunos, que os alunos tenham um processo de ensino-aprendizagem que seja efetivo, muito nitidamente vai levar vantagem. E aí, logicamente, como comunicar isso. E aí parece que a mídia digital funciona muito bem para esse tipo de coisa, porque você pode não só gravar testemunhal, mas você pode gravar a situação em loco, real, ou seja, pede autorização e grava uma aula acontecendo e põe aquilo para ser exibido no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, dependendo da circunstância. Isso é a vivência fática, ou seja, você mostra, você diz que está fazendo e mostra como está funcionando. Ou seja, não dá margem à dúvida. Então, parece que um dos efeitos que a pandemia trouxe é que as possibilidades que as mídias digitais trazem para nós são muito efetivas, né? Elas permitem que você demonstre tudo isso que está de fato acontecendo, e principalmente se você tem convicção de que o que você está fazendo é muito diferente e é melhor do que as outras escolas estão conseguindo fazer. Certamente você vai ter uma situação onde essa estratégia de conquista de novos alunos pode ser muito efetiva. E uma coisa que ficou muito claro, né? A mídia offline, nesse momento, não está fazendo efeito nenhum. Ela já vinha perdendo importância nos últimos anos, mas agora, mais recentemente, isso ficou 100% claro para todos nós. Tem um exemplo que o Jefferson, meu colega de Grade Schools, tem aí de uma escola que já faz parte da nossa plataforma. A gente tem um acordo de confidencialidade que não nos permite ainda dizer que escola é essa, mas a escola tinha 2.500 alunos no fechamento de 2019. E, ao longo de 2020, caiu para alguma coisa como 1.870, talvez 1.900. E, na captação desse ano, voltou a 2.450, 2.460. E isso por quê? Porque ela foi uma escola que conseguiu migrar muito rápido para o digital, ou seja, ela migrou para a distância relativamente bem, mas isso não estava sendo reportado para as famílias. Então, no momento em que começou-se a documentar isso, pedir autorização para poder divulgar e começou a usar isso como elemento de divulgação nas mídias sociais, a escola conseguiu um crescimento extremamente expressivo. Ela eu não lembro exatamente do número aqui agora, mas, para vocês terem uma ideia, tinha dia que chegava a ter 20, 30 leads novos de pessoas que estavam procurando a escola pela primeira vez para estudar o que era a mensalidade, quais seriam os planos de pagamento possível. Então, a verdade é essa, é que existe forma de fazer, não é fácil, a gente está realmente sendo desafiado quase que 24 horas por dia, mas alternativas existem. E, como diz todo mundo, né, as pessoas que principalmente acompanham os números da pandemia e tudo mais, isso vai passar. Mas a gente tem que estar lá para poder sobreviver, porque se a gente não sobreviver a ela, a gente não vai conseguir voltar a viver o momento que a gente possa chamar de normalidade. Então, assim, acabou que me estendi um pouquinho mais do que eu esperava, mas a ideia era exatamente trazer uma experiência para vocês do que a gente está vendo no mercado e, logicamente, passar para a discussão dessas questões com cada um de vocês, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Sônia, obrigado. Ok, perfeito. Adorei as suas reflexões, Tarcísio. Deu um panorama geral e contribuiu aí para que possamos nos inspirar com algumas ideias, né, que você trouxe aqui. Eu vou abrir para perguntas, mas eu gostaria de fazer uma primeira pergunta aqui para você, relacionada muito ao nosso tema, né? O que efetivamente as grandes escolas têm em comum? Eu acho que eu
colocaria para você que é a performance, sabe? Grandes escolas, aqui no caso, não diz respeito exclusivamente a tamanho, número de alunos ou faturamento. Eu acho que grande escola é aquela que consegue uma performance realmente efetiva. E o que seria a performance efetiva? É aquela que consegue resultados acadêmicos relevantes e que consegue, logicamente, resultados de gestão também relevantes. Porque, de uma certa maneira, por mais que o mundo da educação seja um mundo diferente do mundo dos negócios, a sustentabilidade financeira é fundamental para que as escolas possam se perpetuar. A própria questão do legado, eu vejo muito mantenedor que se preocupa com o legado, e tem que se preocupar mesmo, porque é do legado que surge a cultura, mas se não tiver um foco em sustentabilidade financeira, eu acho que isso também acaba ficando vulnerável. Então, na verdade, na minha visão, grandes escolas são aquelas que conseguem aliar resultados acadêmicos relevantes, resultados pedagógicos relevantes, com resultados de gestão também relevantes em termos de resultado financeiro, propriamente dito. Bacana. Uma pergunta aqui do Fabrício Silva. Tarcísio, obrigada pelas contribuições. Você colocaria, além dos fatores citados por você, como crescimento das escolas, um movimento de troca de escola de maior valor de mensalidade para uma outra escola de menor mensalidade? Olha, sem sombra de dúvida, isso foi detectado, né? Inclusive, citando já a cidade, pelo menos para poder servir de referência, aqui na cidade de São Paulo, a gente viu esse movimento acontecer com alguma intensidade, né? Eu não sei, não tenho amostra para poder fazer uma afirmação categórica em relação a todas as regiões do Brasil, mas certamente houve uma preocupação, principalmente naquelas famílias que tiveram perda de renda, né? Essas, sem sombra de dúvida, tiveram um problema muito sério. E aí acabaram tendo, sim, um processo de downgrading, ou seja, busca a escola mais barata como uma alternativa para manter o estudante na escola privada, uma vez que, às vezes, a família não tem mais condições para continuar pagando. Mas, por outro lado, teve também muita gente que teve uma situação econômica, financeira, que se manteve estável nesse período. E que, por outro lado, alguns gastos deixaram de existir, porque as famílias pararam de viajar, pararam de demandar carro, pararam de sair nos finais de semana para almoçar fora, jantar fora, e tudo isso propiciou até mesmo que haja uma certa sobra. Prova disso é que aumentou a poupança no Brasil nesse período de pandemia, né? Essa notícia também está tanto no Valor Econômico quanto no Estadão. E nessas que tiveram aumento de poder aquisitivo, certamente o valor da escola não vai ter tanta relevância assim. A efetividade desse engajamento do aluno é que vai fazer toda a diferença do mundo. E eu acho que aí a gente pode encontrar também a explicação de como uma escola cresce 25% de um ano para o outro, né? Então, eu diria que nós temos, sim, um movimento de pais procurando escolas mais baratas, principalmente nas famílias que tiveram perda de renda, mas também existe um outro nicho muito importante, que é daqueles que estão buscando um ensino de maior efetividade. Uhum. Ok. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do time, né? Porque o time, com certeza, ele faz assim, uma grande diferença dentro das escolas. E como que você acredita, né, que dá para construir, para desenvolver esse grande time, ter esse grande engajamento, com competência, claro? O que você sugere? Olha, time é tudo, né? Ainda mais para a escola. Eu acho que poucos são os negócios onde a importância das pessoas é tão relevante como nas escolas. A primeira questão-chave para essa questão de time é um processo de recrutamento e seleção muito sério. Na nossa empresa, na Great Schools, o próprio CEO da empresa se engaja nos processos de recrutamento e seleção, ou seja, ele se engaja, todos os diretores se engajam e até o presidente do conselho também se engaja. Por quê? Porque a gente acha que encontrar os talentos certos é uma das ferramentas mais importantes. Mas não adianta nada trazer um diamante para casa se você não encontrar a forma de lapidá-lo,
né? E aí essa lapidação vai se dar basicamente com treinamento, diversas ferramentas de engajamento que você tenha. A gente gosta muito na Great Schools de tratar a questão de cultura. E eu acho que toda escola, se tivesse oportunidade deveria fazer a mesma coisa. Ou seja, ter uma reunião semanal de 1 hora, 40 minutos, para poder discutir as questões de cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando basicamente das necessidades que cada um de nós tem. Agora, existem, logicamente, ferramentas que nos levam a encontrar as nossas próprias vulnerabilidades e como trabalhar para que essas vulnerabilidades se transformem em aspectos positivos, né, em forças. Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes. E uma coisa que cada dia mais eu me convenço, o salário é importante, sim, mas não é fundamental. Então, o ambiente de trabalho me parece hoje fazer mais diferença do que a própria questão da remuneração. Uhum. Eu também acredito nisso. Acho que é super importante você captar, né, bons profissionais, fazer todo um trabalho de desenvolvimento, né, para conseguir esse engajamento e trabalhar muito bem a cultura, como você citou, né, da importância da cultura para você criar um clima favorável dentro da escola. Bem legal, sua consideração. Muito bem, aí muitas vezes, né, você chegou a comentar que algumas escolas chegaram a crescer, e claro que todos os gestores que estão aqui conosco também têm esse grande interesse, essa grande vontade das suas escolas também crescerem, né? E o que pode se fazer agora nesse cenário, ainda durante a pandemia, onde nós já não temos mais o emergencial, como foi no começo, né, lá atrás, quais são as suas sugestões que pode levar uma escola a crescer nesse momento? Seria captar investimentos? Nos fale um pouco mais a esse respeito, em termos assim, de suas sugestões. Essa questão do investimento, ela é uma questão muito importante, né? Porque, a bem da verdade, o recurso financeiro, ele muitas vezes é o mecanismo pelo qual você consegue atrair e reter talentos através da remuneração que você vai pagar, fazer investimento numa plataforma de tecnologia. Então, é difícil de imaginar uma situação em que mais recurso financeiro não fosse benéfico para a empresa de alguma pessoa, seja ela uma escola, uma consultoria, uma construtora, qualquer coisa dessa natureza. O que eu acho que a gente tem que estar preparado é para pensar no momento de receber esse investimento. Muita gente, às vezes, vira e fala assim, eu não estou preparado para receber um investimento porque a minha empresa talvez não tenha o melhor, não esteja vivendo o melhor momento. Eu acho que essas questões elas são endereçáveis através do próprio processo de negociação. Agora, a gente tem que aproveitar o momento em que o recurso está disponível para investimento. Então, se houver possibilidade de receber o investimento, eu acho que as pessoas deveriam estar abertas para isso, porque, principalmente quando a gente tem um momento tão disruptivo como esse que a gente está, deixa um pouco de ser uma questão de escolha e passa quase que a ser uma questão de necessidade. Uhum. E tem uma coisa que na educação, infelizmente, está se mostrando uma verdade inquestionável, que é o efeito da escala, né? A prova disso são as instituições de ensino superior gigantescas, como é o caso de Edux, que era a antiga Estácio, a Cogna, que era a antiga Croton, né? O efeito de escala blinda essas companhias de condições relativamente adversas que ela pode encontrar no mercado. Quando, durante essa noite de ontem para hoje, basicamente todas as empresas começaram a fazer a apresentação dos seus relatórios trimestrais, eles estão apresentando o relatório do último trimestre do ano passado. E sofreram bastante, né? Todos estão sofrendo bastante, o ensino superior está sofrendo mais do que a educação básica, mas uma das coisas que se percebe é que elas tinham conseguido construir gordura para suportar um momento difícil como esse que está vivendo, exatamente por conta do efeito escala. E quando eu me refiro à escala aqui, eu estou querendo dizer o seguinte, é muito difícil para o dono de uma escola de 1.000 alunos
fazer o volume de investimentos que ele julgaria que seria adequado em termos tecnológicos, de investimento em treinamento, coisas dessa natureza. Mas se ele tiver numa plataforma de 10 mil alunos, isso já vai ser 10 vezes mais fácil. Então, pensar nessa questão de buscar mecanismos de associação para poder se tornar mais forte, me parece ser uma maneira da gente conseguir preservar o segmento de educação básica privada para o futuro. Tá. Entrando aí dentro desse assunto, né, que muita gente fala, tem ótimas oportunidades em momentos de crise. E nós estamos enxergando, assim como você citou esses exemplos do ensino superior, grandes companhias, eu gostaria que você trouxesse esse assunto agora aqui para o nosso bate-papo com relação à educação básica, esse movimento que está se tendo de grandes grupos, de aquisições, de fusões, né? São tantas possibilidades que nós temos visto no mercado, então, afinal, assim, como que dicas que você daria para arrumar, se alguém tiver interesse, bons parceiros nesse momento? Tá. Olha, realmente está tendo um movimento bastante intenso, né? E quando a gente olha especificamente para essa maior transação que aconteceu há coisa de menos de um mês atrás, que foi a Vasta, né? Que era a antiga Somos, vendendo as escolas próprias para o Eleva, e o Eleva vendendo o seu sistema de ensino para a Vasta, a primeira coisa que a gente percebe é que as pessoas começam a buscar especialização, ou seja, a Vasta não quer mais gerir escolas e está vendendo as escolas dela para o Eleva, que é uma gestora que tem tido bastante sucesso no processo de gestão. E, por sua vez, o Eleva abre mão de ter o sistema de ensino próprio e vende seu sistema de ensino para a Vasta, exatamente para poder buscar essa especialização. E, dessa forma, eu acho que isso vai acabar acontecendo com todos nós nesse mercado, né? A gente vai ver que o processo de consolidação de educação básica ele vai se acelerar nos próximos anos, basicamente porque existe uma liquidez relativamente grande no mercado e todo mundo sabe que educação é uma coisa necessária, uma necessidade básica. E o brasileiro, de uma certa maneira, tem a consciência disso. Quando a gente faz pesquisa de objeto de desejo de consumo, é interessante que a escola particular para os filhos das classes médias e baixa está sempre ali entre os 5 principais objetivos de uma família. Então, as famílias enxergam muito valor numa educação de qualidade. Se a gente conseguir ofertar essa educação de qualidade, isso vai ser, como negócio, uma coisa sustentável a longo prazo. Então, eu acho que isso que atrai tanto as possibilidades de investimento do mercado, vamos chamar assim, do mercado como um todo, não só do mercado financeiro, no segmento de educação básica. E aí, o que eu acho que é muito importante é você encontrar o parceiro certo para poder ser o seu investidor, porque existem várias situações possíveis que possam explicar um processo de venda total ou parcial das cotas de uma empresa. A primeira delas, que é a mais clássica de todos, é quando o fundador ou a fundadora não tem sucessão. É importante que ela encontre um mecanismo para poder preservar o legado dela e o que aquilo representa, não só para as famílias dos alunos, mas também para os seus colaboradores, né? Uma escola que fecha é um número enorme de pessoas colocadas na rua e as famílias que vão ter que buscar uma alternativa. E essa alternativa sempre está muito ligada a uma questão geográfica. É interessante como a conveniência da localização em educação básica é completamente diferente de outros segmentos de ensino, né? O aluno frequenta uma determinada escola, normalmente porque aquilo ali tem uma conexão com a vida da família como um todo, seja local de deslocamento do pai para o trabalho, ou proximidade do lar, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que as escolas não vão desaparecer, mas elas vão precisar de ganhar competitividade para poder sobreviver. E a competitividade pode se dar exatamente através de um processo associativo, onde elas aceitem, por exemplo, receber investimento que seja minoritário, entendeu? Mas que possam buscar uma profissionalização, como acabou acontecendo em outros segmentos da economia brasileira nos últimos anos.
Certo. Uhum. Nós temos aqui no grupo, estou vendo vários mantenedores, e eu gostaria de fazer, então, uma pergunta relacionada a isso. Nós sabemos que o mantenedor, ao criar a sua escola, tem uma série aí de valores, né? Cria uma missão específica, um sonho, uma visão de futuro. Qual a importância, né, desse legado nesse momento, tanto em termos de cultura, junto às equipes, ou mesmo no momento de procurar um parceiro? Às vezes tem-se alguns receios, será que esses valores que eu fiz tudo com tanto cuidado, né, com tanto amor, com tanta dedicação, até que ponto isso vai ser preservado? Comenta um pouco a esse respeito, por favor, Tarcísio. E também convido aí os diretores e mantenedores que estão aqui presentes, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, a gente pode abrir o áudio, ok? Eu vou pedir licença agora para poder, inclusive, falar um pouquinho da nossa empresa. Eu procurei trazer uma visão mais genérica, mas aqui agora eu acho importante, em função da pergunta que você fez, contar um pouquinho da Great Schools. A gente especificamente acha que o legado da escola é uma coisa que não pode ser relegada a segundo plano. Uma escola é o que ela conseguiu se transformar ao longo do tempo. Então, essa questão da cultura, das pessoas, da metodologia de ensino, do projeto pedagógico, são os componentes que levaram uma escola a chegar a ser o que ela é. E ainda mais se ela é uma grande escola no sentido do resultado que consegue auferir. Então, na nossa visão, a escola não deve sofrer alteração, mesmo que haja uma mudança de comando. Tá? É da nossa visão preservar as características da escola, preservar as pessoas da escola, nem sequer mudar sistema de ensino ou metodologia de livros adotados, a gente não cogita, porque a gente acha que as boas escolas devem ser preservadas exatamente como elas são. E, no caso do projeto da Great Schools, especificamente, a gente busca se associar a boas escolas para que a gente possa fazer um mapeamento dentro delas das oportunidades de melhoria que, porventura, existam e que a gente consiga, ao longo do tempo, buscar soluções para serem implementadas em relação a essas oportunidades de melhoria, mas sempre de uma forma incremental. E o que eu quero dizer incremental? Você não deixa de ter uma coisa para colocar outra no lugar. Você tem uma determinada metodologia de trabalho e você acresce com alguma outra coisa que seja melhor. É lógico que esse tipo de experiência não surgiu do nada. A gente literalmente assistiu o que veio acontecendo. Eu, particularmente, tive a oportunidade de trabalhar num grande grupo consolidador de educação básica e pude observar onde houve geração de valor e onde houve destruição de valor. E uma das questões que, para mim, ficou muito claro, e dentro da Great Schools isso é um consenso entre nós, é que, ao relegar o legado do mantenedor a segundo plano, normalmente você destrói valor. Então, na nossa visão, isso deve ser preservado como um valor extremamente importante. Agora, não são todos que pensam assim. Muitos acham que precisa de fazer uma reestruturação de natureza financeira, buscar maximização dos lucros. E aqui não dá para dizer que tem certo ou errado, tá? Cada um tem uma filosofia de trabalho. Pode ser que essa filosofia de trabalho seja extremamente bem-sucedida, mas ela costuma ser um pouco mais traumática. Então, muitas vezes as pessoas não se conformam com as modificações que são implementadas e pedem demissão. E aí a nossa visão é que é preferível a gente ter um pouco mais de suavidade na gestão da escola e, com isso, conseguir, de fato, que ela preserve as características e que a gente possa trazer melhorias incrementais para ela ao longo do tempo. Respondi? Certo. Respondeu, perfeito, eu acho assim que é uma grande preocupação, né, do criador da escola, do mantenedor, né, para que isso realmente seja preservado. E você colocou muito bem, aquela escola, ela chegou naquele patamar exatamente porque teve todo esse cuidado, todos esses valores, toda essa filosofia que sem dúvida foi impulsionando para essa escola se tornar uma grande instituição, né? E nós estamos agora nos nossos minutinhos finais. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer uma pergunta aqui específica para o nosso Tarcísio.
nós podemos aí, só vocês abrirem o áudio, vamos aproveitar esse momento e, quem sabe, ele poder Parece que tem sanar. algumas perguntas aqui no chat, Sônia. Eu já fiz uma pergunta, que foi do Fabrício. Uhum. Tá. Essa eu já fiz para você, tá? Mais alguma Tá. que se tenha? Alguém quer abrir o áudio para fazer uma pergunta direta? Por favor. Não? Tem vários comentários aqui, mas acho que é mais só de cumprimento mesmo. Uhum. Ok. Muito bem. Eu gostaria, então, agora, Tarcísio, que você fizesse as suas considerações finais, porque nós estamos dentro do nosso horário, tá? Tá bom. A nossa proposta era 1 hora de bate-papo, foi excelente, te agradeço muitíssimo, você agregou um valor enorme aqui com essas suas reflexões, com o que você trouxe para esse grupo aqui tão seleto, né, de gestores educacionais, e agora eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais para nós encerrarmos, então. Olha, sem ser piegas, mas eu acho que a mensagem mais importante que a gente pode ter do resumo do que a gente conversou aqui é que existe maneira das coisas continuarem funcionando bem. A gente tem que ter esperança, a gente precisa de ter coragem para poder inovar, a gente precisa de usar a criatividade. Na verdade, a gente precisa de usar essa força que a gente já tem dentro da gente, mas que, infelizmente, às vezes fica tolhido pelo compromisso do dia a dia. Ou seja, uma coisa é feita da mesma forma há tanto tempo, muitas vezes a gente fica resistente a mudar isso dessa maneira. E a leitura que eu faço é que momentos diferentes demandam soluções diferentes. Eu acho que existem soluções, sim, e a minha mensagem seria de encorajamento. Tente, sabe? Força, porque eu acho que tem muita forma, mas toma em consideração principalmente essa dimensão humana. Eu acho que ela talvez seja a que possa fazer diferença de maneira mais significativa nesse momento. É uma mensagem de otimismo, no fundo. Eu acho que maneira existe, nós vamos sobreviver e a gente tem que tocar para frente, porque o futuro será bastante desafiador, sem dúvida. Uhum. Com certeza. E, para encerrarmos, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes. Eu gostaria, quem puder, abrir o vídeo para a gente tirar uma foto. Estou vendo rostinhos aí que eu conheço, a maioria. Estou muito feliz de ver vocês. Oi, Patrícia! Marli! Oi, Caramu! Nossa, quanta gente! Nossa, muito bom. A Nelly está aqui. Gente, nossa, que delícia. Carlos, Carlos, você veio com a sua equipe, que legal. Nossa, quanto tempo, que delícia. O Maurício. Nossa, só gente querida que está aqui no meu coração. Vamos, então, fazer uma foto? A Thalita está aí, para a gente guardar isso aqui de recordação aqui para a Humus. Vocês sabem o quanto a Humus valoriza, trabalha e luta para realmente trazer o melhor para vocês, pensando sempre na gestão das instituições educacionais. É o que a gente mais quer, que todos tenham muito sucesso nas suas escolas. E por aqui, então, nós vamos encerrando. Meu muito obrigada por vocês terem estado aqui conosco durante essa 1 hora. Atingimos aqui o nosso objetivo em termos do nosso tempo. Meu muito obrigado novamente, Tarcísio. Meu muito obrigado a Great Schools por ter aceitado, por ter trazido você, uma pessoa aí tão especial, e Obrigado. Você dedicar 1 hora da sua experiência aqui para com todos nós. Então, obrigado pela oportunidade. É toda nossa. E eu gostaria de convidá-los também para o GEDUC, gente. Vocês sabem que o GEDUC está aí por vir, de 12 a 16 de abril, um super congresso. Nós preparamos coisas maravilhosas para esse evento. Uma semana de muito conteúdo. No período da manhã, trilhas maravilhosas. No período da tarde, vocês escolhem as atividades que vocês quiserem. É totalmente gratuito o período da tarde para quem tiver inscrito no período da manhã, além de nós termos excelentes empresas com uma feira virtual. Vai ser a nossa primeira feira virtual. Estamos aprendendo também, tá? E o Tarcísio estará conosco. O Tarcísio e a Great Schools é um dos nossos patrocinadores, e o Tarcísio também será palestrante, o que muita nos honra. Então, pessoal, tchau, tchau. Muito obrigada pela presença e vejo vocês lá no GEDUC, dia 12. Tchau, tchau. Tchau.